O tema que me foi colocado, a advocacia nas instâncias inferiores, apenas para vocês entenderem, há uma ordem lógica entre o que eu vou falar, o que o Marcos vai falar e o que o Pedro vai falar. Então, a gente vai poder, vocês vão ter uma sequência, digamos assim, do código para poder entender melhor primeiro grau, execução, segundo grau. E aí, vocês têm uma noção geral do novo Código de Processo Civil. Quem me conhece sabe que é um novo Código de Processo Civil que continua sendo tão novo, que não entrou em vigor ainda. Mas assim que ele entrar em vigor, vocês vão achar sensacional tudo isso que a gente vai falar aqui. Eu gosto de dizer que eu fui ao interior do Rio de Janeiro, há pouco tempo atrás, despachar uma petição, e um magistrado disse que tinha combinado com a assessoria dele que o código ainda não tinha entrado em vigor ainda, que eles ainda iriam aplicar o código velho por algum tempo, que ele precisava se adaptar, isso para além da vacatio legis. Então, vocês imaginam, né, o que não deve estar acontecendo nesse Brasil afora. Então, vamos conversar mais intimamente com o código agora. A intenção desse novo Código de Processo Civil foi eu poderia dividi-lo em duas partes, né, em termos de advocacia de primeiro grau. Qual seria? A simplificação das teorias processuais, que a gente não tem no nosso dia a dia, e também uma ênfase em uma conciliação, em uma mediação, de preferência extrajudicial. Nenhuma das duas funcionou. Por quê? Vamos falar primeiro desse processo de simplificação que, especialmente na fase da Câmara, a fase que o Pedro acompanhou mais de perto, quando estava sob a presidência da comissão do Fred Didier, houve uma tentativa de simplificar o processo, simplificar as teorias processuais, simplificar a disposição do código, né? A gente gosta de falar, pelo menos eu gosto de falar, que crise de judiciário é, acima de tudo, crise de ensino. Crise do judiciário é crise de ensino, isto é, direito é mal ensinado e direito processual é pessimamente ensinado. Ok? Estava falando agora com o doutor Henrique Ávila. O doutor Henrique Ávila é conselheiro do CNJ, está aqui para palestrar, e ele é oriundo do mesmo escritório de advocacia, da mesma forma que eu, que é o escritório de advocacia do professor Sérgio Bermudes, no Rio de Janeiro. E a advocacia com o Sérgio é sempre uma advocacia onde você aprende muito além da advocacia, e uma das atribuições que eu tive foi secretariar ele na Comissão de Revisão do Código de Processo Civil de 1985. E numa vez que a gente teve a oportunidade de ouvir o professor Alfredo Buzaide, autor do código anterior, o professor Alfredo Buzaide dizia o seguinte: o maior erro que se comete no ensino jurídico é seguir o código como se fosse plano de ensino. Meu código não é um plano de ensino. Seguir o meu código como plano de ensino é quase um crime com o aluno. E o que se faz? Diuturnamente, toda a santa faculdade de Direito, né, pega aqui a doutora Sabine, que é sempre uma aluna atenta, entendeu? Deve ter sido uma aluna de graduação fantástica. E aí, o que acontece? Doutora Sabine, lê para mim o artigo 1º. Doutora Sabine ia lá e lia o artigo 1º. Doutora Sabine tem uma boa voz, leia a droga do artigo 2º, e leia o artigo 3º, e o 4º, e o 5º, e o 6º, e essa matéria não termina. Eu sempre digo uma coisa muito simples: nunca vi um professor de Processo Civil 1 terminar a matéria. Nunca vi, nunca vi. Por quê? Porque ele lê artigo por artigo, Processo Civil 1 cai com a maior parte da matéria, não vence, não adianta nada, não ensina. O professor de Processo Civil 2 começa da parte dele, vocês ficam com hiatos, não entendem nada. Então, primeira questão, simplificou a teoria processual, já que ninguém entende a teoria processual. Né? O que vocês fazem? Vocês usam direito material, que é anular, anulatória, né? Que é, sei lá, casar, casamentória. Que é fazer... Então, vocês usam direito material e saem tocando o processo do jeito que dá, sem saber que aquilo ali é uma relação jurídica autônoma do direito material, que tem a sua própria capitulação. Né? E aí, o que vocês aprendem? Procedimento, não processo.
E ao aprender procedimento, eu chego para vocês e pergunto, quantos capítulos tem a fucking sentença? Não? A menina, primeira fila, professor, 3, o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Errado, minha filha. Entendeu? Esses são os elementos essenciais da sentença, mas capitulação é do dispositivo. Você capitula o dispositivo em quantos pedidos você formulou. Então, você tem que saber formular a droga do pedido. E, ao saber formular a droga do pedido, saber se virar dentro da relação processual. Os pedidos são declaratórios, constitutivos, condenatórios, mandamentais e executivos, lato sensu. Não são anulatórios e decretatórios, e não são também indenizatórios, entendeu? Porque vocês vão cair no direito material, vão fazer uma petição inicial inepta, e não vão conseguir particularizar cada capitulação. E ao não conseguir capitalizar, ainda vão tomar uma mijada do juiz, que é o grande prazer do magistrado. Né? Emende o autor a inicial através do seu sarcasmo, babando de sarcasmo, né? Para testar, né, o advogado, e aí você tem que explicar para o cliente que está demorando a liminar, porque o juiz mandou, culpa do juiz. Não, né? Então, o processo civil acaba não sendo enxergado, vocês enxergam o procedimento, enxergam o direito material, mas não enxergam, é uma miopia intermediária, vocês enxergam mais longe, vocês enxergam mais perto, mas ali a relação processual não enxergam e acabam não entendendo natureza de tutela, né? Acabam não entendendo elementos capitais para a compreensão de qual remédio da farmácia de tutela provisória vocês vão usar e tudo mais. Então, feita essa primeira análise, fica a primeira, digamos assim, conclusão do novo Código de Processo Civil. Ele simplificou essas teorias. Onde é que ele simplificou essas teorias? Está lá no artigo 19, por exemplo. No artigo 19, que reeditou o antigo artigo 4º, ele diz o seguinte: o interesse do autor pode se restringir à declaração da existência, da inexistência e do modo de ser da relação jurídica. Existência, paternidade. Inexistência não é paternidade. Ou o modo de ser da relação jurídica. Quais são as consequências dessa paternidade? Alimentos, né? A visitação, guarda e tudo mais. Então, você tem, onde você tinha 5 ações, declaratória, constitutiva, mandamental, executiva, lato sensu e condenatória, você tem o quê? A declaratória e a constitutiva passam a ser a mesma coisa. Delícia! Ok? Beleza, eu não preciso mais me preocupar, até porque a súmula 385 do STJ diz que você pode usar a ação declaratória para regular situação. Antigamente, a declaratória era só para preto e branco, e não para os tons de cinza entre o preto e o branco. Existe relação? Não existe relação. É pai? Não é pai. Mas e todas as outras situações intermediárias eram constitutivas. Isto é, você teria que mover um segundo pedido, declarar a existência da relação jurídica, constituir essa relação jurídica nas seguintes regras e ainda condenar em alimentos. 3 capítulos, 3 pedidos, a sentença no dispositivo julga uma parcialmente procedente, outra totalmente procedente, e você tem todo o teu arcabouço, toda a tua construção para poder recorrer ou não, sabendo do que recorrer. Sabendo do que recorrer, porque a capitulação serve também para a apelação. A capitulação serve também para o agravo de instrumento. Então, entender a relação jurídica passa a ser fundamental. Ou, entender, não. Enxergá-la, ok? Que é fundamental. Então, esse primeiro aspecto, o que o Didier fez? Olha, pelo amor de Deus, não vamos nos apegar à escola, se é quinária, se é ternária, se é quaternária, se é binária, não importa. Né? O código tentou simplificar a vida da gente, de maneira que, se a gente não estudou o processo adequadamente, entendeu? O juiz possa, de alguma forma, adaptar melhor os nossos órios, né? O nosso direito material contaminando o direito processual, entendeu? A ação trabalhista. O que é a ação trabalhista? Se você quer declarar a relação trabalhista, você quer condenar em verbas trabalhistas. Ok? Você quer condenar, declarar a existência da relação e quer constituir as regras dessa relação. Horários,
obrigações de parte a parte e tudo mais. E quer também condenar em algumas verbas. Então, 3 capítulos também. Agora, o que não pode é ficar usando direito material para tudo. Vem requerer, né? Isto posto, né? Bem prático, vamos lá. Exposites, porque a gente aprende a ser cafona na faculdade também, né? Então, exposites, vem requerer a vossa excelência, se digna ordenar a citação do réu, para querendo contestar o presente feito, julgando-se, ao final, procedente o pedido no sentido de... Tcharam, é um verbo. Declarar, constituir, condenar, mandar. Não, vocês não se cansam. Revisar. Revisar? O que fucking diabos é revisar? Entendeu? Aí o juiz, sarcástico, vai lá, não, revisado o contrato, tem 3 erros de crase, como sempre, entendeu? Portanto, julgo inepta a petição inicial, porque não tem nada a revisar. Entendeu? Então, claro que você quer, no caso aí, desconstituir algumas cláusulas, tem que dizer precisamente quais são as cláusulas que vocês querem desconstituir, né? É um plano de saúde que negou uma órtese ou uma prótese por uma situação de emergência e o contrato é vago, o contrato é pré-1998, eu preciso, então, constituir. Não precisa mais diferenciar, para desespero da mulherada, os tons de cinza. O que realmente é uma pena, mas o que acontece? É preto e branco, é legal também. Então, o que acontece? O que a gente precisa ver? Declarar e constituir, agora, pelo artigo 19, inciso 1º, se tornaram praticamente a mesma coisa. Então, vocês não precisam entrar muito em filigranas, ir lá no Pontes de Miranda, estudar a teoria da ação, cargas de eficácia, não precisa. Ok? Basta entender apenas a capitulação que agora está simplificada. Está tão simplificada que lá nos atos do juiz, agora avançando um pouco dentro do código, saí do artigo 19, né, que os advogados não estão, talvez, entendendo a importância dele, dando a ele a importância que ele tem, mas é importante que vocês alcancem o artigo 139, lá nos atos processuais, nos atos do juiz, especificamente, nos personagens, ok, dessa relação jurídica, né? Não se fala mais em partes, fala em sujeitos do processo. Claro, porque é uma relação jurídica. Agora tem até boa-fé processual. É uma relação jurídica. Juiz, promotor, perito, advogado, autor, réu, né? Todos eles, entendeu? Dentro de uma relação jurídica com suas regras peculiares, acabamos de ver uma delas, que é a capitulação, e dentro dessa capitulação, a simplificação. E dentro dessa simplificação vem o artigo 139. E dentro do 139, o inciso 4, fala das medidas indutivas. Que diabos é medidas indutivas? Está lá escrito, né? O juiz pode lançar mão de medidas indutivas para fazer qualquer coisa, inclusive para pagamento de quantia certa. Isto é, até nas ações condenatórias, ele pode lançar mão das medidas indutivas. Isso é mandamentalidade / executividade levada às últimas consequências. O cara não paga, mas viaja e bota no Facebook que está viajando para Londres. O cara não paga, mas tem carro. O cara não paga, mas tem cartão de crédito. Tira o cartão de crédito, tira o carro, tira o passaporte dele, tira a carteira dele de habilitação e tira o passaporte dele e vamos ver se ele não vai pagar. São situações de exercício de poder do magistrado, mandar, mentalidade, mandar, né, como diz o Fux para o José Dirceu antes dele ser preso, matar no peito, né, ele mata, o juiz mata no peito para resolver a situação. O Fux nem conseguiu cumprir a promessa dele, mas de qualquer forma, matar no peito é uma expressão feliz. Então, o que acontece? Isso aí simplifica ainda mais, porque você consegue agora, nos próprios pedidos, gerar ações onde, até para fins de cumprimento de sentença, você pode evitar o cumprimento de sentença dentro da tutela. Por quê? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Tutela também é execução. Marquinho gosta de falar isso. Desculpa, é muita intimidade. Professor Marcos, entendeu? Gosta de dizer isso, né? Douglas, a gente se acostuma a chamar vocês assim, né? Então, o que acontece? Você pode, numa tutela de obrigação de fazer, numa tutela de obrigação de entregar coisa certa, isto é, naquelas ações que são autoexecutivas,
onde vocês conseguem autoexecutividade, quer dizer, não precisa ter uma sentença e um cumprimento de sentença depois disso, né? Vocês podem, na própria tutela, conseguir uma medida indutiva para que uma empresa de ônibus pague a pensão para o ciclista que foi atropelado e era pai de família e tinha que sustentar a família. E é uma tutela condenatória antecipada, entendeu? Para entrega de alguma coisa. Então, todos esses aspectos se somam para poder fazer uma capitulação adequada da ação. Apenas o que eu quero é usar o 19 e o 139 como referências para que vocês deem uma lidinha antes de formular o pedido em cima do óreo. Porque o óreo me irrita. Entendeu? É aquela situação de que você não consegue enxergar o direito processual e, ao fazer isso, acaba correndo o risco de tomar um pedido que não fez. Não, doutor, o senhor não formulou esse pedido. Entendeu? Não, mas está embutido. Entendeu? Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, quanto tempo eu tenho? Eu estou indo o mais rápido possível. Mais uma hora? Ah, então tá. O segundo aspecto é que a processualística civil se voltou para a conciliação. Está aqui o professor e desembargador Alexandre Ramos, que se preocupa absurdamente com conciliação. Eu, particularmente, quem me conhece sabe o que eu acho de conciliação. Existem 3 formas de conciliação, né? Nenhuma delas funciona no Brasil. Ok? Quais são as formas de conciliação? A menina de juizado especial que apregou as partes e se limita a perguntar, possibilidade de acordo, entendeu? E fica te olhando assim, implorando com os olhos marejados de água, faz o acordo, pelo amor de Deus. As partes se odeiam, não estão dispostas a fazer nada, pelo contrário, elas queriam que tivesse ali um juiz, porque uma quer se vingar da outra, né? A segunda possibilidade, que eu chamo de teoria do Up, que é um desenho animado de um velhinho que se amigou com um escoteiro, e o escoteiro ficava enchendo o saco do velhinho para poder prestar algum serviço lá para ele, e o escoteiro sempre tocava na porta dele e falava uma coisa decorada, né? Eu sou escoteiro, eu preciso fazer não sei o que lá, e não sei o que lá. Não quero. Pá, bate a porta na cara dele. Aí ele vai lá, bate de novo. Que é? Eu sou um escoteiro, eu queria fazer... Tem um sistema de conciliação que é assim, né? O cara senta na frente de vocês, fica meio paralisado e fala uma coisa decorada. Se você interrompe, ele começa do início. Entendeu? E tem variações em cima desse tema, que é sensacional. Outro dia eu vi, estava eu e o advogado da outra parte, Leandro, acho que estava nessa audiência comigo, estava eu e o advogado da outra parte, a gente estava quase chegando ao acordo, pelo menos da parcela em controvérsia, não, então vamos de divórcio, nome de solteira, aquela coisa básica, né? E aí a menina, senhores, eu fiz um curso. Eu falei assim, meu Deus. Eu fiz um curso aqui do tribunal, eu falei assim, meu Deus, lá vem coisa. Eu quero ouvir as partes. As partes, a mulher e o cara queriam se matar, entendeu? Elas queriam se matar, entendeu? E aí, quando eles viram essa oportunidade, a audiência, que estava quase concluída com a parcela em controvérsia, se transformou num inferno na terra, numa catarse, entendeu? De ódio, ranger de dentes, entendeu? E sangue, muito sangue, entendeu? E eu falei assim, por que você fez isso? A gente estava quase fechando. Não, mas foi o curso que eu fiz. Eu falei assim, meu Deus, né? Isso não é receita de bolo, né? Unte, assadeira, com manteiga. Você não precisa fazer a mesma coisa sempre. Sente o clima para ver o que você dá para adaptar. Não, foi o que eu aprendi. Né? Aquela coisa meio psicopata. Eu falei assim, tá bom, então vamos lá, é assim. Tem a terceira forma, que eu chamo de extorsão. Doutor, ele nem lê a contestação. Estou vendo aqui pela inicial que vai ser uma catástrofe, doutor. Eu falei assim, mas é que na contestação eu estou negando o vínculo, doutor. E multa, muitas multas. Entendeu? Isso é extorsão? Isso não é conciliação? Não? Então, é uma coisa que a gente tem que entender por que elas acontecem, né? Eu sempre falo do problema do nosso corte antropológico, né? Nós somos a pior cepa antropológica do mundo somos nós, em termos de judiciário, né? Porque nós somos latino-cristãos. Nós somos absolutamente litigiosos, porque somos latinos, e somos providencialistas, porque somos cristãos.
Entendeu? Então alguém vai resolver o teu problema, né? Se a gente vê o jogador de futebol assim, né? É ele que não é Deus que vai fazer o gol. Entendeu? Então, mas a gente é providencialista, a gente gosta do homem providencial, do juiz, do homem da capa preta, a gente adora isso, né? Da vingança. O brasileiro, ao mesmo tempo, é litigioso. Você estaciona o teu carro mal na tua vaga, o teu vizinho saca uma chave de fenda e arranha teu carro de fio a pavio. Se você dá uma fechada aqui na 101, vindo para Criciúma em alguém, o outro cara quer te matar. Entendeu? As pessoas não se... ainda mais no Brasil, um país conflagrado, né? O Brasil é um país em conflagração política, ideológica, né? Tudo aqui vira briga, tudo, absolutamente tudo vira briga, entendeu? E coisas figadais, coisas assim de romper a amizade e tudo mais. Isso não existe, gente. Entendeu? As pessoas ficaram pasmas quando teve o trágico acidente do avião da Chapecoense. Todo mundo no Brasil ficou pasmo que no dia seguinte todo mundo foi ao jogo. Todos as pessoas que tinham comprado o bilhete para ir ao jogo contra o Atlético Nacional em Medellín foram ao jogo para homenagear. Porque aí, quando eu fui ver... Porque aí eu passei pela... Tinha uma triagem, era um Vietnã, né? Era uma coisa assim, escritório modelo. Tinha uma senhora que sempre estava carregando uma criança permanentemente gripada, né? Era uma coisa assim, verão, inverno, outono, primavera. A criança estava lá, você ficava meio assim, eu sou meio difícil, não gosto que as pessoas toquem em mim. Aí as pessoas se aproximavam, entendeu? Eu já ficou olhando, né? E aí eu reconheci, eu tenho boa capacidade de guardar a imagem, eu reconheci a pessoa. E aí eu falei assim, perguntava para a diretora, o que ela está fazendo aqui? Eu já não fiz o acordo dela? Aí ela falou assim, não fez, mas não cumpriram, não deu para cumprir. Aí eu falei assim, faz o seguinte, faz um levantamento para mim de quantos acordos eu fiz, mas quantos foram cumpridos. E quando fez esse levantamento, a minha média, que era a melhor do sistema solar, baixou para a média universal. Entendeu? Então, esse é o problema. Terceiro aspecto, dá tempo ainda? Falar de tutela provisória rapidamente? Aí vieram as tutelas provisórias. Não dá, né? Dá? Aí vieram as tutelas provisórias. É um terceiro elemento muito importante para o primeiro grau. É sensacional, né? O Didier foi lá e colocou tutela antecipada. O Fux foi lá e recolocou tutela antecipatória, tutela provisória, que de provisória não tem nada. Ok? É execução, como diria o Marquinhos. É execução, pura e simples, tucur, execução. Aí o que acontece? Sob o ponto de vista procedimental, vou falar de uma coisa que vocês gostam, porque a única coisa que a gente realmente aprende na faculdade é procedimento, não é processo, né? Então, procedimentalmente, foi um avanço, né? Até então, nós tínhamos ou a tutela dentro do processo já dito principal, ou a tutela através de uma medida cautelar em paralelo ao processo dito principal, né? O que o Didier fez? Essa história de paralelismo acabou e você agora, ainda que você ajuize aquela medida que a gente chamava de preparatória, que eles agora chamam de antecedente, você ajuiza a medida antecedente, como era no nosso tempo, senhor. Só para o senhor que acenou com a cabeça, no nosso tempo era medida cautelar, né? Então a gente ajuizava a medida cautelar e 30 dias depois a gente ajuizava uma ação principal. 2 citações, 2 documentos, 2 procurações, 2 audiências, 2 sentenças, 2 apelações. Meu Deus do céu, não tinha sentido. O Didier, então, tirou esse paralelismo e trocou esse paralelismo pelo mesmo eixo cognitivo. Entenderam o que eu falei? Então, agora, nos 30 dias, você não ajuiza uma ação dita principal, você adita o pedido da medida antecedente e transforma a ação em ação principal. Ok? Então, e a incidental continua a mesma, você dentro dos próprios autos, você pleiteia isso. Eu tenho visto uma certa dificuldade dos tribunais em entenderem este procedimento. Ok? Por quê? Principalmente numa situação muito comum, Pedro talvez fale sobre isso com vocês, que é ele que vai tratar de segundo grau. Uma coisa muito tranquila. Quando você perde o efeito suspensivo num recurso, entenderam o que eu falei? Quando a sentença confirmou uma tutela e o teu recurso não vai ter efeito suspensivo. A outra parte vai arrancar o bem da vida de vocês. Estão entendendo o que eu estou falando?
Ou então um recurso especial e recurso extraordinário, que em regra também não tem efeito suspensivo, publicou o acórdão, eles vão lá tirar todos os franguinhos da sadia. Entenderam o que eu falei? Nessa situação, vocês têm que entender que essa vinculação procedimental, que para vocês é dogma religioso, não, doutor, é procedimento, e vocês se apegam ao procedimento, né? E escrivão também, escrivão é muito apegado ao procedimento, adora um carimbo, né? Carimbar bastante, sair carimbando, certificando. Então o que acontece? Doutor, o processo está aqui embaixo ainda. Ok? E como a sua medida cautelar só pode, a sua medida incidental só pode ser dentro do processo, tem que esperar subir daqui a 2 anos, 3 meses e 15 dias, quando ele chegar no tribunal e tiver um relator. Querido, até lá já acabou. O artigo 299, parágrafo único, ele tira essa dúvida e diz claramente, para quem quiser entender, ajuize a medida como era no nosso tempo. Ok? Vai com a medida direto para a instância a qual seria responsável pelo julgamento do recurso. Ok? Está expresso isso, né? Porque a primeira coisa que te pedem é: onde é que está escrito isso, doutor? Né? Isso está escrito no parágrafo único do artigo 299, que fala da competência para apreciar as medidas. Então, a competência em primeiro grau é a medida tem que ser distribuída para quem for competente para apreciar o pedido principal, e o parágrafo único, em caso de recurso, a medida será proposta diretamente no fucking tribunal. Ok? As pessoas não conseguem entender que o sistema agora é fluido, é móvel. Ok? Segunda questão. Além dessa variação, tem um artigo, acho que é o 301, que vai lá e diz assim: o juiz poderá determinar as medidas que julgar adequadas, inclusive arresto, sequestro, busca e apreensão, que eram as medidas do meu tempo e do doutor Agenor, que está aqui, meu colega conselheiro, entendeu? Eu e o doutor Agenor, no nosso tempo, a gente ajuizava arresto, sequestro. Eu tenho uma aluna que respondeu uma pergunta sobre diferença de arresto e sequestro, sensacional. Ela respondeu com uma historinha em quadrinho. E como eu tenho senso de humor, eu dei 10 para ela. Entendeu? Camila Queires, nunca me esqueço. Ela fez uma historinha em quadrinho para responder: diga a diferença entre arresto, sequestro e cite exemplo. Ela colocou, ela sabia desenhar muito bem, 2 quadrinhos. O primeiro, o cara tarrafiando. E colocou assim: arresto. E o segundo, o cara pescando de vara. Sequestro. No arresto, você arresta tantos bens quantos bastem para garantir a sua dívida, indistintamente. Ok? E no sequestro você busca e apreende o bem da vida que você está discutindo a propriedade. Meu Deus do céu, a coisa que eu mais me preocupo na minha vida não é com processo civil, nem com os meus cachorros. Entendeu? A coisa que eu mais me preocupo na vida é com didática. Eu tenho ansiedade em que o aluno não entenda. Às vezes eu bato, Douglas, tu já visse isso, às vezes eu bato em aluno. Entendeu? Até ele entender, é uma coisa assim, meio estranha. Ok? Então, o que acontece com isso? Espera aí, mas arresto, sequestro, protesto, eles não existem mais no direito brasileiro. Os procedimentos cautelares nominados, as famosas cautelares nominadas, deixaram de existir. Para vocês, cara pálidas, ingratos, eu, que sou das antigas, eu continuo com eles na minha memória. Entendeu? Claro que a gente que está vendo uma transição, a gente convive bem com isso. Mas o código é feito para 30 anos. Então, tem essa pequena questão importante. Continuam existindo algumas cautelares nominadas, algumas antigas cautelares nominadas foram para procedimentos especiais, tem que ver isso. Está lá, se não me engano, a homologação de penhor legal, que era cautelar e foi para procedimento especial, ok? E assim por diante, onde o Didier procurou alocar, ok? E, para terminar, tratar com vocês uma questão que deve estar assombrando vocês, tá? E eu, meu querido Pedro Cascais, não me perdoaria se eu não citasse isso. O artigo 304 fala uma coisa que ninguém até hoje entendeu. O artigo 304 fala lá: quando o dano, o perigo de dano for contemporâneo à propositura da ação, e vocês que cresceram, nasceram, menos eu, o senhor e o doutor Agenor, mas todos os demais aqui, nasceram e cresceram sob a égide do quê?
petição inicial, pedido principal e pedido de tutela. A vida inteira vocês fizeram isso. Ninguém aqui, tirando eu, o senhor Janot e esse senhor aqui, nunca mais ajuizaram medidas cautelares autônomas. Nós perdemos esse costume. E aí, o que acontece? Tem uma situação em que ele diz assim, quando for contemporâneo, mas que diabos é fucking contemporâneo? Sempre é contemporâneo. Eu nunca vi uma medida que não fosse contemporânea ao juizamento da ação. Aí é que está. Ele está se referindo àquelas situações em que você tem elementos que tipo, comprovam que ele vai descumprir o contrato. Então, você sabe que ele vai descumprir o contrato, mas ele ainda não descumpriu. Ok? Há muitos anos atrás, o Pedro Sirotsky fez uma festa para a filha dele de 15 anos e contratou o que era o J-Quest, não era nem J-Quest, era J-Quest, entendeu? Os caras lá que eu nunca vi mais gordo na minha vida. E aí, de repente, ele me passa, era fax ainda, ele me passa um fax da Folha de São Paulo, dizendo assim, neste sábado, no Metropolitan de São Paulo, J-Quest. Só que eu tinha um contrato com eles para a festa de 15 anos da menina. Ok? Então, o que eu tenho? Eu tenho a chamada contemporaneidade no sentido de quê? De que eu tenho direito de ação, eu tenho direito de que aquele contrato seja cumprido, mas se eu conseguir a tutela e ele for cumprido, eu não tenho um direito superveniente a pedir dano moral ou qualquer coisa, porque, afinal, o contrato foi cumprido. Isso é muito raro. E nós somos latino-cristãos, sempre tem um daninho moral. Né? Sempre, doutor, eu perdi uma noite, claro. O Ozawa ia me dever a vida de dano moral, de tanto que eu perco sono por causa dele. É uma coisa, assim, terrível. Então, o que acontece? É importante que vocês entendam isso. É muito raro acontecer isso. E ele ainda diz mais, ele diz o seguinte, o processo será extinto se não for interposto recurso. Eu discordo. Eu digo o seguinte, o processo será extinto se não interposto o recurso, você não obtiver o efeito suspensivo. E por quê? Aí eu vou lá para agradar o meu amigo Pedro Cascais. De onde vem isso? Isso vem do direito francês. Mas no direito francês há mais de 300 anos, desde 1710, que os caras praticam o tal do référé, que é exatamente isso, estabilização de tutela. O que os franceses fazem até hoje? Vocês estão brigando. Tem uma tutela de urgência, e essa tutela satisfaz a cirurgia, a implantação de um marca-passo, sei lá o que vocês querem, mas aquilo satisfaz. Aquilo satisfaz. Então, o que você pode fazer? Você ajuiza essa ação, e o juiz, defere a liminar, a Unimed corre para caçar, e você corre para fazer a cirurgia. Você implantou o fucking marca-passo, ok, não tem mais sentido. Ninguém vai chegar agora, estou posto, julgo improcedente a ação, retire-se o marca-passo. Entendeu? Ninguém vai fazer isso. Entendeu? Já satisfez. Não importa se o recurso foi interposto ou não. O fato é que ele não suspendeu. E se ele não suspendeu, a ação tem que ser o quê? Olha só que loucura. Ela é extinta. Ninguém vai entender isso. Mas, espera aí, eu acabei de ganhar a minha tutela e a ação é extinta? É o parágrafo 1º. Ok? A ação é imediatamente extinta. Segundo, não só é extinta, como você tem um prazo para ajuizar a Unimed mover uma ação contra você, ou para ter o marca-passo de volta, arrancarem dele, ou para ter o equivalente em dinheiro de volta, uma indenização. Ok? Com um prazo de 2 anos. Mas, espera aí, o que tem prazo de 2 anos no Código de Processo Civil? Qual é o prazo? Pergunta de concurso. Qual é o prazo de 2 anos do Código de Processo Civil? Rescisória. Ok? Então, olha só que coisa engraçada. Cabe uma ação autônoma no prazo de 2 anos, ok? Contra uma tutela que não é sentença de mérito, mas que resolveu o mérito, ok? E mais, como diria Cássio, patologia do processualista se metendo no direito material. Além do direito prescricional, 2 aninhos. Não fez, estabilizou a medida. Dane-se que a prescrição é de 3 anos. Né? Nós somos processualistas, a gente pode tudo, a gente se acostumou a poder tudo. Né? Processualista viaja o Brasil. Né? Pena, que tristeza desse país que depende tanto do processo civil. A gente devia estar estudando direitos humanos. A gente devia estar estudando filosofia, a gente está aqui estudando processo. É uma coisa bárbara esse país. Entendeu? A moda, né? A moda é assistir TV Justiça. É uma coisa louca esse país. Então, senhores, tornando curto uma história grande,
Primeiro grau, capitulação da ação. Mediação, não funciona. Conciliação, menos ainda. Leme da menina loirinha, esforçada, implorando por um acordo, entendeu? É uma santa criatura, mas não vai conseguir, entendeu? E tem a questão das tutelas, onde você consegue executiva. As tutelas provisórias, onde você adita no mesmo eixo cognitivo, e as tutelas provisórias que, por satisfazerem integralmente, se extinguem como sentença de mérito fosse, e a outra parte que se vire numa ação, aspas, rescisória. Senhores, eu acho que eu terminei o meu tempo. Eu amo vocês. Muito obrigado.